Bem, esses jovens só me aprontam. Acho que se eu fosse branca, essa hora estava vermelha, igual pimental. Glória a Deus. Aleluia. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É uma satisfação de estar aqui. Um tanto nervosa, porque eu andei no banco por um tempo. Né? Irmão Douglas. Mas, para a glória de Deus, fui liberada para poder subir. E que o Senhor me ajude, porque eu acho que eu estou um pouco sem treino. Se antes eu não tinha, hoje então eu... Irmãos, eu estava ali louvando o Senhor e Deus falando de cura. E hoje pela manhã, desde manhã até agora, o Senhor está falando, ministrando sobre fé, sobre ter cura, alcançar a cura. E eu queria que a igreja se levantasse nesta hora, antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que irá te dar a direção, falar no profundo conosco. Coloque-se de pé. Eu não posso deixar que isso se apague da nossa memória. Eu, como pastora, como uma mulher que o Senhor me levantou neste lugar para ser ajudadora do pastor Wellington, e eu não posso, porque pode ter as 99 ovelhas aqui, mas se uma não estiver, a dor no coração do pastor, seja, o líder, dói muito. E às vezes, não estou falando hoje, neste momento, de pessoas que estão desgarradas, que estão aí no mundo, que estão perdidas, estão aí, no caso, no pé da igreja, no pé do mundo, não. Eu estou falando de irmãos que estão impossibilitados de estar na casa do Senhor. Eu, hoje, vendo Lucas é uma ovelha maravilhosa. Vem cá, Lucas. Eu quero que vocês coloquem no lugar onde você está. Lucas mora em Niterói. Olha que bênção. E essa família, para louvor o nome do Senhor, nós estamos também pastoreando. Louvando, a gente está ajudando lá. E ele sentiu no coração de vir para a rede de jovens ontem. Ele veio para cá, onde ele está passando o final de semana aqui conosco. É muito maravilhoso tê-lo aqui. E levanta a mão e fala: seja bem-vindo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você é muito especial, você e toda a sua família. Mas agora, neste momento, quem lembra do Márcio aqui? Só? Então, nosso irmão Márcio, ele ainda continua debilitado, ainda lá quietinho no canto dele, sendo alimentado por oxigênio, e ele não tem condições ainda de estar aqui no nosso meio. E quando eu comecei ali, estava louvando esse louvor de cura, eu olhei, do lado e vi o Lucas. E a posição que o Márcio fica, que é o lugar dele, é aqui. E ele, não é isso? E a guitarra, né, Bruno? Quem toca? E muito me trouxe. E todo culto, eu passar um culto, que eu não me lembro do Márcio. E que eu no meu cantinho eu não deixo de orar e de clamar. E te mostrar para o Senhor: Senhor, eu estou à espera de um milagre. Eu estou à espera da volta, do retorno do nosso irmão, do nosso amigo. E hoje, como o Lucas assumiu um local aqui onde ele costuma ficar, e ele estava tocando um instrumento, eu queria que cadê o seu instrumento, Lucas? Pega ele. Eu quero que você levante as mãos agora. Porque é fácil nós falarmos de profetizar. É fácil de nós entrarmos no mover do Espírito Santo, dizendo que profetiza. Agora eu quero mesmo que você venha mesmo clamar ao Senhor, profetizando mesmo, com toda a fé no seu coração, olhando para o Lucas, que é o Lucas, mas também trazendo à memória o Márcio. Porque é fácil nós estarmos aqui louvando, brincando, rindo, vendo um teatro maravilhoso desse, mas o nosso irmão está lá sendo alimentado por oxigênio. E toda vez que nós vamos lá, ele fala para a gente assim: ainda não está dando, pastora, para mim poder ir. Está um pouquinho difícil, pastora. Outra hora eu falo para ele assim: pastor, hoje o dia foi difícil. Essa
Diga para eles continuar orando, porque Deus está recebendo a oração deles. Ele fala isso pra gente, sabia? Então nós não podemos cessar. Não podemos cessar as nossas orações em favor deste irmão. A esposa está lá, aguentando, suportando, ajudando. E sabemos nós que não é fácil estar com uma pessoa que se encontra enferma. Mas o Senhor tem sustentado aquela vida. O Senhor tem sustentado aquele casal. Então libera agora uma palavra mesmo. Lembre-se do Márcio. Aquele que não conhece, Senhor, apresenta ao Senhor da mesma forma a vida do Márcio. E começa a dizer, Senhor, cura. Traz ele para o nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui profetizando sobre a vida do Márcio. Simbolizando aqui o Lucas. Pai querido, para que realmente, muito em breve, ele esteja aqui no nosso meio. Restaurado, restabelecido. Em nome de Jesus, que a saúde dele esteja sendo plena. E para louvor do nome do Senhor, nós vamos contar este milagre aqui no nosso meio. Porque o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer. Ele pode trazer o Márcio de volta, se assim Ele quiser. Mas se Ele quiser, Ele pode fazer. E eu creio nas promessas do Senhor, em nome de Jesus. E assim nós temos que fazer constantemente. Então, em nome de Jesus, oh Pai querido, ouça o clamor do teu povo, ouça o clamor desta igreja, ouça o clamor, Senhor Deus, dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Ouça a oração, Senhor, porque o Senhor fala mesmo que o Senhor age na unidade, nas petições, e o que está sendo ligado aqui na terra está sendo ligado no céu. Então eu creio, Deus, que o Senhor está cuidando dele e que muito em breve, Senhor, ele vai estar aqui no nosso meio para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Muito obrigada, Lucas. Pode tomar o seu lugar. Salve agora o Senhor com uma salva de palmas para louvor do nome dele. Cremos mesmo que ele está operando no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Não foi combinado, mas vamos abrir Ezequiel 1. Ezequiel, depois de Lamentações, depois de Jeremias. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém? E diz assim, Ezequiel, capítulo 1, verso 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Tu sabes, ó Pai querido, o que a Tua igreja precisa, Senhor. E Pai querido, eu quero me esvaziar por completo nesta hora, mas eu careço da Tua presença. Eu careço do Teu agir sobre a minha vida. Eu careço, ó Pai querido, que o Senhor venha mesmo me tomar por completo nesta hora. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Que o Senhor venha atuar poderosamente nesta igreja, Deus. Em nome de Jesus. O Senhor já falou através dos louvores. O Senhor já falou através do teatro. Mas, Senhor Deus, agora nós estamos no momento, ó Pai querido, de nos alimentar da Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor. Faz, Senhor Deus, mesmo cumprir o Teu querer. E seja o Teu querer, Senhor Deus, nesta noite, para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder estar sentado, amém? Apague a luz para mim, por favor, ali atrás. Gostaria de mostrar um vídeo onde eu passei na reunião de discipulado aqui do pastor Ed na terça-feira. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Por favor, prestem atenção nos detalhes. Fim de ano é época de pensar na vida, né? Colocar na balança tudo aquilo que a gente fez de certo, de errado, se inspirar para o que vem pela frente. Agora, você vai conhecer a história de um pedreiro de Araraquara, um homem que aprendeu a superar limites.
A dignidade se constrói. É atitude atrás de atitude, como se fosse uma parede sendo levantada. Primeiro um tijolo, massa para deixar tudo firme, outro tijolo. Tem alguma coisa te incomodando? Algum problema tirando o seu sono, abalando o alicerce da sua vida? Então a gente te faz um convite. Para um pouquinho agora tudo que você está fazendo e presta atenção nesta história. Às vezes a situação é difícil, né? A gente pensa que nem vai dar para continuar. É assim com muita gente. Não com o pedreiro aqui em Araraquara. Olhando assim, é apenas um homem, trabalhando, mas ele não tem as pernas. A vida do seu Lima foi assim. Muitos temporais vieram, ventanias que derrubariam qualquer muro. E olha que ele teve muitos motivos para desanimar. Não senti. Porque a gente olhava para trás e via que tinha alguém que dependia de mim. Então, motivo de não desanimar. Quando existe vontade, disposição, não tem barreira capaz de impedir. Há 10 anos teve um problema sério de circulação. Primeiro os médicos amputaram a perna esquerda, depois a direita. Sentiu muita dor, mas isso não foi o pior. A fase mais difícil foi quando eu saía para trabalhar, o pessoal ficava meio achando que eu não conseguia. Parecia que seu Lima estava sendo testado. O casamento acabou e, para completar, 8 meses depois, sofreu um AVC. Nessa época, os médicos chegaram a indicar um tratamento com um psicólogo, mas ele não quis. Eu tive um encontro com Deus e não tem psicólogo melhor. A família também ajudou? Uma família por trás também, com certeza ajudou. Com certeza. Melhor do que qualquer psicólogo? Melhor do que qualquer psicólogo. Os colegas só elogiam. O seu Lima é uma lição de vida. Ele é uma motivação pra gente. Às vezes a gente passa por motivos na nossa vida que a gente fala, eu vou abandonar, ou às vezes até mesmo no serviço. A gente fica desanimado, tudo, mas a gente fala, ele não tem as duas pernas e é um exemplo. A gente tem orgulho de ser amigo dele. E ele não para. É pedreiro, dos bons, tem a agenda cheia, chega a dispensar alguns fregueses. Mas mesmo assim encontra tempo para ajudar outras pessoas. É voluntário na construção da igreja. Nunca ninguém espera essas armadilhas do destino, mas elas aconteceram para ele. Mas o seu Lima sabe que não ia adiantar nada se revoltar. A cabeça ficou fortalecida. Não tenho dúvida disso. Que hoje funciona muito melhor. Que não adianta ter um físico bom se a cabeça não funciona. E quer saber de uma coisa? Ele só tem a agradecer. Conquistou o respeito de todos, dos filhos, e em breve vai se casar de novo. Claro que não foi fácil, mas o seu Lima ensina. Para tudo dar certo, tem que tocar a vida como se ela fosse uma obra. Precisa de carinho, dedicação, amor, tudo isso. Tanto para tocar a vida como para fazer uma construção. E não dá para parar a obra no meio do caminho, né? De forma nenhuma. A mesma coisa é a vida, não dá para parar a vida no meio, né? Não tem como. O texto sem dar luz aí, por gentileza. Ezequiel 1, verso 1 diz assim: aconteceu no 30º ano, do 4º ano, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Amém? Irmãos, nós estamos comentando aqui de um homem. Estamos falando de um homem, e eu gostaria até de pedir aos irmãos que estão nos visitando. Eu tenho uma simplicidade no falar, tenho um jeito muito simples de estar explanando. E eu careço verdadeiramente todo o tempo do Senhor mesmo me ajudando, porque eu não tenho muito jeito de ficar buscando parte teológica, buscando essas coisas de exégese, disso, daquilo. Eu não sou muito disso não. Eu venho trazer e eu falo o que Deus me dá, o que Deus ministra no meu coração. Então, eu peço a vocês que vocês me perdoem até mesmo se porventura eu não me explicar e não mostrar da forma às vezes que vocês às vezes estão acostumados a receber, amém? Mas então o que acontece? Nós estamos aqui falando de Ezequiel. E tão interessante que hoje o Mateus, o líder do Ministério de Louvor, trouxe este louvor aqui de profetiza, falando mesmo do Vale dos Ossos Secos. E já estava no meu coração de trazer essa palavra. Mas é tão interessante que
preparado para a linha sacerdotal, porque ele veio de uma família sacerdotal. Ele veio, o pai dele, o avô dele, o bisavô dele, todos eram sacerdotes. E aí ele veio dessa linhagem e prontamente já preparado, pronto para estar mesmo ali servindo o Senhor dessa forma, como sacerdote. Aquele que vem, recolhe o sacrifício, recolhe todas as ofertas que o povo traz, e pronto para levar diante do Senhor, para ofertar ao Senhor, fazendo o serviço, talvez fazendo todo o cuidado da casa de Deus. E de repente, quando ele se depara, ele vê com uma situação que ele foi arrancado dessa postura, não por erro dele, porque ele estava ali corretamente, mas porque uma nação toda estava debaixo de um pecado. Toda a nação estava debaixo de uma rebeldia. Toda uma nação estava debaixo de uma rebelião, se voltando, não aceitando a palavra do Senhor. E ali, de repente, quando ele menos vê, vem o rei Nabucodonosor e vem e saca toda aquela nação e leva cativo ao povo de Babilônia, as terras de Babilônia. E ali, no caso, naquele tempo que ele estava ali, ele foi levado para esse rio Quebar, onde ele se reuniu com o povo, onde ele estava numa região da Babilônia, e ele ficava com o povo, e por um certo tempo, creio eu, mais ou menos 2, 3 anos, ele passara ali somente mesmo estando no meio do povo. Talvez eu até mesmo aplicando essa postura sacerdotal, porque cujo qual ele foi e aprendeu. Mas de repente, quando um determinado dia, Deus vai dando a data, vai dando o mês, porque a palavra nos fala aqui que Ezequiel é um dos livros proféticos que mais ele dá data, mais ele dá direção às profecias que são liberadas. Este livro, ele data das 13, 12 são datadas. As profecias, todas elas têm data, tem mês, tem ano, tem tudo. Então, assim, nós vemos tudo bem minuciosamente, nós conseguimos entender em que ano, de que forma acontecia, onde estava. Tudo ele é relatado aqui, muito bem relatado. Então, nesse dia aqui, e a Bíblia fala que foi quando ele estava com 30 anos, quando ele ia começar verdadeiramente a parte dele sacerdotal, o Senhor o visitou e começou a trazer visões para ele. Agora, entendendo eu, não é mesmo? Por que, pastora? Você está falando de Ezequiel, da postura de um homem sacerdote que de repente não consegue mais exercer a função dele. E o que tem a ver com essa situação que você me apresentou aqui? É porque a nossa caminhada, nem sempre nós vamos entender o agir de Deus, o fazer de Deus. Às vezes a gente planeja coisas na nossa vida, às vezes a gente tem direção, às vezes a gente tem, como jovens foi falado aqui, direção de uma faculdade, nós queremos um emprego tal, nós queremos fazer tal coisa. Tem pessoas que têm aí sonhos, projetos de viajar, de fazer, às vezes, excursão pelo mundo afora, coisas assim, mas de repente, no meio de tudo que está planejado, mulheres, moças que sonham com casamentos perfeitos, sonham de ter isso, de ter aquilo, de repente entra numa situação que você vê e muda tudo. Faz toda a diferença. Aquilo tudo que você imaginou e você projetou não mais existe, não tem mais. Acabou os sonhos. Acabou tudo que você imaginou. Por que aconteceu isso com a minha vida? Porque de repente eu sonhava de entrar numa igreja de noiva, tudo bonitinho, tudo mais, de repente veio uma gravidez indesejável. Às vezes o namorado que me largou, me abandonou. Às vezes o meu marido que me largou. Enfim, todas as situações que a gente vive no dia a dia, no cotidiano, e de repente acontece tudo o contrário. Este homem aqui, Ezequiel, ele mesmo sendo levado cativo, com toda a postura sacerdotal que ele tinha, ele começou a ver que não importava se ele estivesse na Babilônia, não importava se ele estivesse em Jerusalém, porque aqui era 1.100 quilômetros de um templo de Jerusalém, não importava onde ele estivesse, mas o altar de Deus era ele mesmo, estava dentro dele, e não importava onde estivesse, ele ia adorar ao Senhor. Não importava a forma que ele estivesse, mas ele ia continuar adorando ao Senhor. Aí eu olho este homem aqui e eu começo a entender que perderam uma perna. Um homem trabalhador, um homem que cumpria os seus compromissos, um homem que cuidava da sua família, um homem que estava ali com a sua esposa. Amém? A igreja está aí?
Tá bom. Passa mais uns dias, passa mais um tempo. Outra notícia, você vai ter que perder outra perna. Tá bom, perdi uma perna. Passa-se mais um tempo, ele depara que ele não tem mais nada, ele é um cotoco. Ele depara que ele precisa trabalhar, ele precisa alimentar a família. E como se não bastasse, a esposa vem, o que ela faz? Vira as costas e abandona. O abandona. E aí ele olha para os filhos e não vê o que ele precisa. Isso tem 10 anos que aconteceu. E quando ele menos percebe, daqui a pouco, 8 meses que passou, e vem mais o quê? Vem um AVC. E pela imagem que a gente olha ali, a gente vê que, graças a Deus, ele não ficou com nenhuma sequela, né? Que a gente vê aí por muito menos um AVC, somente um AVC, como é que dificulta, como é que para toda a pessoa, atrofia toda a pessoa. E ele não foi atrofiado para a glória de Deus. Mas aí ele começa a sair, ele se levanta daquela situação que ele se encontra. E eu vou dizer para vocês, às vezes tem coisas que a gente consegue mudar e tem coisas que a gente não consegue mudar na nossa vida. Tem coisas que a gente precisa aceitar, porque na verdade, se a gente não aceitar, a gente vai ficar parado. A gente vai morrer, a gente vai por cima de uma cama. E a gente precisa se levantar. As situações estão aí, as coisas estão acontecendo, mas nós precisamos olhar, não com uma visão aqui, como eu falo, às vezes eu falo sempre, não é mesmo? Mas uma visão aqui em cima. Engraçado que tem uma passagem que diz assim, olha, visão transformadora. Porque tem pessoas que vivem por vista. E vista tem validade. Se vista, a vista vai até onde eu alcanço. Certo? Então até onde eu alcanço, ela tem aquela validade ali. Mas quando eu olho pela visão e não por vista, eu consigo ir muito mais além. É uma visão cuja qual os meus olhos não alcançam. Quando a gente está vendo por vista, a gente não olha e não vê as coisas sendo transformadas na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério. Quando a gente está olhando por vista, aí as dificuldades vêm e nos embarreira. As dificuldades vêm e nos para. Qualquer situação, qualquer pedrinha que tem no nosso caminho, nos para. Isso é olhar por vista. Mas quando nós estamos olhando por visão, a gente começa a olhar dentro da nossa casa, o marido que não é transformado, ele passa a ser transformado para a glória de Deus. Ainda que ele não seja, mas ele vai ser transformado. Isso é visão e não vista. Entenderam? Lá em Hebreus ele declara que nossa fé, no caso, né? É o filho fundamento das coisas que não se vê. Ah, então entendi o negócio. Então entendi o negócio. Então quer dizer que fé é o filho fundamento das coisas que a gente não vê? Ah, então é isso. Então visão é isso. Visão é aquilo que a minha vista não consegue alcançar. Isso é fé. Isso é se levantar da posição que você se encontra. Visão. Repete comigo. Visão. E perdi. Falei, perdi. Porque nós, depois a gente repete. Então o que acontece? A gente precisa andar olhando com visão e não com vista. Porque a vista nos limita, nos para, nos atrofia. Mas quando a gente está em visão, a gente coloca toda aquela situação e transforma em benefício para nós mesmos. Porque nós sabemos que existe um Deus vivo, um Deus redentor que está conosco. E que seja o que nós estivermos passando, Ele vai estar conosco. Porque no final da caminhada, Ele vai nos dar a vitória. Não importa da forma que nós nos encontramos. Não importa do modo que nós estamos. Tem coisas que nós vamos chegar diante do Senhor, como Ana chegou diante de Deus, depois de um relato lá, que todo mundo conhece, lá em Samuel, 1 Samuel, que fala sobre Ana, não é mesmo? Que ela não engravidava, que era estéril, que ela não tinha postura, não tinha condições de engravidar, mas neste relato diz que havia um decreto de Deus dizendo: Ele cerrou a madre, Ele, o próprio Deus cerrou a madre de Ana. E aí o que acontecia? Ana, ela subia, ela ia em Siló, e lá ela via Eucana levando os seus filhos, do seu marido, né? No caso, e sacrificando. E ela ali cada vez mais se entristecendo, cada vez mais triste, e vendo que a bênção dela não chegava. Aí eu passo pra gente assim, nesses dias de hoje. Ana, às vezes, pode ser um crente de hoje,
Pode? Como? Crentes que vêm na igreja todos os dias, ou vêm de vez em quando, ou vêm um dia sim, um dia não, ou vêm um mês, uma vez no ano, um mês. Não é mesmo? Ana, nós podemos ser Ana? Podemos. Né? E às vezes quando a gente chega na igreja, a gente olha, às vezes vê o irmão recebendo a nossa bênção, vê o outro recebendo, o outro sendo abençoado, e a gente sai de mão vazia, a gente sai triste. A gente sai acabado, e muitas das vezes até pensa assim, eu não volto mais. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui na igreja? Estou perdendo meu tempo. Não acontece nada na minha vida. Nada acontece, não há mudança, não há transformação. E muitas das vezes a gente vem para a igreja e às vezes a gente deparar, a gente olhar o Deus que está aqui. Não é mesmo? A gente olha para o irmão que está fazendo do lado, o irmão que está fazendo a direita, o irmão que está fazendo a direita, a esquerda. Menos para Deus que está esperando a nossa adoração. A palavra está sendo falada hoje é para os cristãos. Aleluia! Tem cristão aí? Tem lobo grosso aí? Tem? Nós somos o povo Israel de Deus. Aleluia! Deus corrige, Deus fala conosco. Deus quer nos alinhar com a vontade dele. Então Ana vai à casa do Senhor. Ana entra e Ana sai. Ana vê todas as coisas e Ana sai e nada acontece. Isso mais ou menos uns 20 anos. E vai Ana vendo todas as vezes. E às vezes a gente quer a nossa bênção no mesmo dia. Entendendo eu, buscando o Senhor, pedindo a Deus, Senhor, o que aconteceu com Ana? Onde, como o Senhor me traz uma revelação dessa palavra? Fala algo para mim, Deus. E Ele dizendo para mim que ela estava precisando de algo para mostrar para a Penina, aqui também eu posso. Porque a Penina esfregava na cara dela o tempo todo, que ela que, olha, eu tenho filhos, você não tem. E filhos naquela época era algo realmente, todas as mulheres almejavam. Nenhuma mulher queria ser seca. Nenhuma mulher. Mas aí, o que acontece? Ela queria para quê? Para a glória de Deus, ou era para mostrar para a Penina que ela também podia, como disputa. Ela queria também uma bênção para quê? Para mostrar para a sociedade, mostrar para a Califórnia, mostrar para o bairro Cerâmica União, sei lá, Caeira. Aqui eu também consegui uma bênção. Aqui eu também posso. Mas enquanto ela não se rendeu verdadeiramente ao Senhor, entendendo que primeiro nós temos que buscar a vontade de Deus, primeiro nós temos que nos curvar diante do grande eu sou. Enquanto ela não entendeu que primeiro ela tinha que se diminuir e que aquela bênção teria que ser para a glória de Deus, ela não foi abençoada. Mas quando, lá no Miana, se eu não estou enganada, no versículo 8, Eucana chega, tipificando Jesus Cristo, Eucana chega diante dela e fala: Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela queria um. Engraçado, né? E Eucana chega dentro dela e fala: se não sou melhor eu do que 10 filhos? Meu Deus, 10 bênçãos? 10 bênçãos? Não sou eu melhor do que 10 bênçãos? Não sou eu do que melhor do que todo o tesouro na terra? Não te sou eu melhor do que tudo nessa terra? E aí a gente depara com o seguinte, logo a seguir, que eu não sei o que foi aqui que aconteceu, mas Ana despertou algo dentro dela. E sabe aonde ela estava? Em Siló. Aí eu vou falando para você. Siló é lugar de cura. Igreja do Senhor é lugar de milagres. Igreja do Senhor é lugar de restauração. Sabe onde ela estava? Em Siló. Quer dizer, ela estava lá no sacrifício, no lugar do sacrifício. Ela estava lá no lugar das ofertas do Senhor. Ela estava lá no lugar da adoração. Porque mesmo que você ainda não recebeu a tua bênção, mas não saia da tua posição, esteja no teu lugar, espera, porque pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas a tua bênção vai chegar. Em nome de Jesus, o que tem preparado para você, homem nenhum, Satanás
dificuldadezinha aqui, ele põe uma dificuldadezinha ali, e tá você ali, pois é, né? Pois é. E põe outra dificuldadezinha, pois é. E tá você. Aí começa, daqui a pouco você começa a dar crédito às murmurações. Você dá crédito ao que o irmão está falando. Você dá crédito ao que o ímpio está dizendo. Você dá crédito àquilo que o Satanás já está te apresentando. O que você está fazendo na casa do Senhor? O que você está fazendo? E quando você menos percebe, você começou já a recuar. E você já começou a olhar com os olhos do homem, dos outros, do ímpio. Não mais com os olhos de Deus. Não mais com os olhos do servo de Deus. Irmãos, alinhar. Hoje ele está alinhando. Chega de crentes de corda bamba. Chega de crentes indecisos. Chega de crentes que estão aí deixando ser levado. Chega de crentes, filhos de Eli, que hoje estão na casa do Senhor, mas vira as costas, está fazendo as coisas que não agradam ao Senhor. Deus está vendo todas as coisas. Deus está olhando do céu e vê cada momento que você se encontra, seja no seu quarto, seja no seu banheiro, seja na rua, seja lá naquele lugar onde você costuma ir, seja no seu namoro, seja na sua comunhão, seja até mesmo aqui dentro da própria igreja. Até mesmo na própria igreja. Engraçado na própria igreja. Cada hora eu bebo de um copo, tem 3 para mim. Que às vezes a gente está na igreja, mas o celular continua ativo. As mensagens continuam sendo mandadas. Pastora, que isso? Oh. Será que você está com a visão acima, além do que eu estou fazendo aqui, ó? Não sei. Não sei. Então, visão, porque se fosse visto, eu só ia ver isso aqui, ó. E Ana, quando ela se dobrou, quando realmente ela fez isso, quando ela chegou diante do Senhor verdadeiramente, ela se levantou e a palavra fala que em Siló, na casa do Senhor, ela comeu e ela bebeu. Essa comida é espiritual, essa bebida é espiritual. Ela se bebeu e se alimentou, e aí ela teve força. Como diz aqui o Tiago, ela teve força para poder dizer, para poder se levantar. Mas sabe como é que o crente cresce na presença do Senhor? Ajoelhando e se prostrando. Através da alimentação da palavra de Deus, ela teve força para se curvar diante do Senhor. Através do alimento da palavra, ela teve como se dobrar. E a palavra fala que ela chorou muito, muito. Chorou, chorou, chorou. Inclusive, aonde o sacerdote da época ali chegou a achar que ela estava embriagada, e ela falou: não, Senhor, não estou. Mas eu estou falando, meu Deus. Ai, meu Deus, como o Senhor tem saudade do nosso choro. Como o Senhor tem saudade do nosso quebrantamento. Como o Senhor tem saudade de que a gente sempre se curve diante da grandeza dEle. Como o Senhor tem saudade, porque às vezes a gente entra vazio e sai vazio. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor e sai da mesma forma. Tu entende que a pessoa dele está aqui, a pessoa dele está passeando, está trabalhando. Ele só está esperando que você se levante e vá para o lado dele. Somente reconheça ele mesmo como Senhor e Salvador da tua vida. A partir do momento que você fizer isso, ele vai fazer você de uma nova criatura. Ele vai fazer tudo novo na tua vida. Ele vai se levantar de uma forma sobre você. E você vai ter força para encarar as dificuldades, os problemas que você tem. Agora, voltando para Ezequiel. Como se não bastasse, foi roubado dele a postura, o posicionamento. Cadê aquela imagem que eu pedi para vocês? De ser levado para a Babilônia, ser aprisionado. Isso. Tem outra aí não? Essa está muito ruim, não está dando para visualizar bem. Ele vai ali e continua servindo o Senhor e tendo visões. Mas no capítulo 24, se vocês repararem, se vocês lerem, vocês vão ver que o próprio Deus vira para ele e fala assim: ô Ezequiel, amém. Ezequiel, eu vou tirar, vou falar com as minhas palavras, eu vou tirar a sua esposa
Eu procurei saber se tinha algum outro parente com Ezequiel ali na Babilônia. A Bíblia não relata, mas ela relata da esposa. No meio daquilo tudo, no meio daquele sofrimento todo, no meio daquele decreto de cativeiro que estava sobre ele, onde ele não mais pôde fazer as coisas que ele imaginava fazer, ele agora, Deus o leva a uma experiência, mostrando para ele a rebeldia, mostrando para ele a insubmissão do povo, e como forma de mostrar para ele poder mostrar para o povo, porque Ezequiel é uma linguagem muito alegórica. A Bíblia fala mostrando mesmo através de alegorias, então fala através de muitos desenhos, muitas imagens. Mas ele declara, ele mostra: eu vou tirar, eu vou recolher a tua esposa, para mostrar para o povo que que Deus não estava brincando de ser Deus. Irmãos, e tem um detalhe: você não vai chorar, você não vai guardar luto. E ele sai para levar uma mensagem para o povo. E quando ele retorna para casa, ele depara sua esposa morta. Então, além de tudo, ele também teve que enfrentar a solidão e a perda da única pessoa que estava do lado dele. Só que ele olhou para aquele corpo e ele não posso chorar. Ezequiel foi para esse cativeiro e lá Deus o fez profeta, mas o coração dele era o sacerdote. E sacerdote, que é sacerdote, guarda os ensinamentos de Deus. E ele tinha consigo os ensinamentos do Senhor. E a obediência que ele tinha a Deus era tremenda. Um homem super culto, um homem super inteligente. Mas uma coisa que ele soube guardar foi a obediência ao Senhor. Então, se Deus falou para ele: não chora, ele olhou e não chorou. Só que a gente vê isso tudo e a gente depara, não é mesmo, com o profeta mais a seguir no verso 37, Deus o pegando pelas mãos e o levando a um vale. Aí que interessante, um vale de ossos sequíssimos. A palavra fala: não havia vestígio de vida algum, não havia nada que aproveitasse naquele lugar. Mas vamos lá, deparem uma coisa. Que coisa horrenda, né? O dia que o Senhor falou isso comigo aqui, eu falei: meu Deus, sabe onde eu fui? Lá no cemitério do Retiro. E eu comecei a imaginar aquelas sepulturas todas abertas e aqueles corpos todos estirados. Eu comecei a imaginar aquilo ali de noite e eu comecei a pensar: meu Deus, um cemitério. E eu falei: que horror. Aí as pessoas olham e falam assim: nossa, profetiza. Vai você profetizar num vale cheio de esqueleto. Vai você. Você já visitou ali a Foa? Vocês já visitaram a Foa? Aonde tem uma área lá que você vê um monte de crânio, um monte de partes do corpo. Aquilo ali é horrível. E já é secreto. Tem meninos que às vezes na escola faz excursão, não é mesmo? Faz assim para poder ir. Aí chegando lá, um monte de situações. Pois é, Ezequiel enfrentou um vale, onde significava toda uma nação. Toda uma nação. Imagine quantos ossos, imagine quantos crânios tinha ali. Aí profetiza. Profetiza, igreja. Que coisa horrorosa, assustadora. É aquilo ali, coisa horrível. Só que a palavra do Senhor nos fala, abre aí Ezequiel 37, por favor. A palavra nos fala que ele foi levado, que o Espírito de Deus o pegou pelas mãos. Aí ele foi levado pelas mãos. Ó, pegou, vem aqui. Não perguntou: você quer ir? Você quer passear
E o levou. E o levou. Aí eu tinha o ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer andar nas asas do Espírito? Quer viver algo acontecer mesmo mudando a tua vida? Seja obediente ao Senhor. Seja obediente ao Senhor. E ali, Ezequiel pôde contemplar, mesmo no meio daquela coisa horrenda, o Senhor, o nosso Deus, falando assim: você crê, Ezequiel? Jefferson, vem cá. Esse aqui é o nosso intelecto aqui. Glória a Deus. O Senhor pega a mão de Ezequiel e começa a falar: vamos rodear. Vamos rodear? Vamos fazer. Rodeia o vale. Roda o vale. Contempla. Olha o vale. E ele começa a ver que realmente não tem nada ali. Aí ele vira para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, você crê? Olha para os ossos. Olha para o vale, Ezequiel. Está vendo? Está vendo, Ezequiel? Você está vendo os ossos? Começa a contemplar. Ezequiel, você crê? Você crê que esses ossos podem reviver? Você crê, Ezequiel? E eu imagino que o Senhor rodeava e falava: você crê, Ezequiel? Pode ser. Olha a sua situação agora. Olha a tua vida. Nós podemos ir além. Nós podemos ir muito mais além, não podemos? Igreja, nós podemos ir muito mais além, não podemos? Nós podemos fazer muito mais, não podemos? Aí eu deparo com aquele homem com as pernas cortadas, vítima de um AVC, sem a esposa. E quando a repórter pergunta para ele: e aí? Aí ele vira e fala assim: eu olhei para trás e eu vi que tinha pessoas que dependiam de mim. Eu não posso parar. Aí ela vira e fala assim, aconselhou, inclusive, até falaram que ia arrumar para ele um psicólogo. E ele fala: não, não preciso de psicólogo. Eu tenho o médico dos médicos. Eu tenho o Rei do Senhor Jesus. Eu tive encontro com o Senhor. E não vai ser pernas cortadas, não vai ser AVC, não vai ser abandono da minha esposa que vai fazer eu parar. Porque tem pessoas que estão dependendo de mim. Tem pessoas que estão olhando para minha postura cristã. Tem pessoas que estão esperando que eu reverta o meu quadro, porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Na terça-feira foi passada essa palavra, e quando chegou na quarta-feira, a irmã Marli chegou e falou: eu estou atrasada, eu resolvi um assunto, foi? Mas eu pensei bem, o quê? Aquele homem com as pernas cortadas estava lá trabalhando, e eu por muito pouco vou deixar de ir na igreja? Não vou nada, não tem frio, não tem garganta inflamada, não tem nada que vai me pedir. Eu vou para casa do Senhor. E ela com frio e tem garganta, vai inflamada, então você vai dormir do mesmo jeito, porque no caso eu vou na igreja, vai continuar tudo do mesmo jeito. Então eu vou para casa do Senhor. Essa mesma irmã chegou hoje 9h10 da manhã na igreja, 9h30 na igreja. E quando ela chegou na primeira, ela falou assim: estava orando para dizer essa palavra. Desculpa fazer assim, tá, irmã? Irmã, eu não passei bem a noite, então eu não dormi. Então quando chegou, eu acordei 9h10, né? 9h10. Ela falou assim: mas é agora, eu vou chegar na igreja, as pessoas vão ficar me olhando, eu tô atrasada. Ai, eu não vou não. Quer saber uma coisa? Vou lá
vista, não por situações, não por circunstâncias, mas nós podemos ir mais além. Não tem nada que possa nos parar, que nós temos que impedir. E aquele Ezequiel olhou para os ossos e disse: Senhor, tu sabes. Então ele falou: profetiza. Agora vocês levantam. Em nome de Jesus, levantem. Profetiza. Profetiza, Ezequiel. Diga a eles. Diga a eles. Porque havia sim um cativeiro, mas também havia uma promessa que aquele cativeiro teria fim. Havia sim um cativeiro, mas chegaria o fim daquele cativeiro. Mas Deus estava levantando Ezequiel no meio daquele povo para poder trazer a memória dele. Porque eu tenho certeza, assim como Ezequiel tinha outras pessoas, e ele falava, ele anunciava: arrependei-vos, arrependam e tenham vida. Capítulo 18 diz sobre isso, sobre a história. Arrependam e tenham vida. Arrependam e tenham vida.
se você sentir no coração, você vem aqui na frente. Mas o que a igreja vai pensar de mim, hein? Você está se importando com o homem ou é com Deus? Você está se importando com o que Deus tem para você ou com o que o irmão vai falar de você? O seu compromisso é com o irmão ou é com Deus? Quem vai te dar a vitória? Quem vai te tirar deste cativeiro? É o homem ou é Deus? Quem é? Saia do seu lugar e vem aqui voltar de Deus como Ana fez. E se repara com o Senhor, se conserta